Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas Discovery, né? Estamos na terceira temporada, no episódio 8, intitulado Santuário. Gente, finalmente, né? Um episódio bom de Discovery, né? A gente teve os dois primeiros episódios que foram razoavelmente bons, né? Isso na minha modestíssima opinião, tá, gente? Por favor, não reclamem, tá? Se vocês discordarem, tá? Mas eu particularmente achei os dois primeiros episódios bons. Depois tivemos uma sequência de 5 episódios de regulares para ruins, tá? E agora a gente tem novamente, no oitavo episódio, um episódio que eu particularmente achei uma história interessante. Por quê? Né? Porque a gente novamente vai ver aí, né, a Michael Burnham, né, fazendo um papel mais periférico e é o que dá o resto da tripulação da Discovery mais espaço para a gente ver o desenvolvimento de outras histórias, né? A gente já viu essa fórmula, né, em episódios anteriores, no episódio onde a Michael ficou mais para escanteio e a tripulação da Discovery foi mais trabalhada, que foram episódios onde a coisa melhorou, né, de qualidade, né? E a gente tem novamente, né, esse esquema acontecendo nesse oitavo episódio. A gente tem uma história A, né, que a Michael Burnham ela tá ali de uma forma um pouco mais periférica nessa história A, né, que é a história mais importante, e você tem uma história B fragmentada em histórias menores, né, onde você vai ter a abordagem de vários personagens aí, né, no caso, né. Vamos lá, vamos falar da história A então no caso, né. O que acontece? O planeta, né, do Book, né, o planeta natal do Book, né, ele tá sofrendo uma espécie de ataque da corrente esmeralda. O que seria isso, né? Aquela organização criminosa, né, andoriana, oriana lá no caso, né, ela estava, vamos dizer assim, mantendo, né, o planeta, né, do Book, né, sob o domínio dela, né? Por quê? Porque com a combustão você vai ter uma falha lá no subespaço que vai modificar a posição da Lua do planeta, e isso vai atacar as marés, né? Vai modificar as marés do planeta, e alguns gafanhotos marinhos, né, vão sair do mar e vão começar a comer as plantações. E aí o sindicato, né, do crime lá, a corrente esmeralda, vai fornecer para o planeta, né, uma espécie de repelente para os gafanhotos voltarem para o mar, né, no caso. E aí, em troca, o que a corrente esmeralda quer? Vai querer aquelas lacraias gigantes que a gente viu no primeiro episódio, né? No caso, tá? Lembrando que a corrente esmeralda é liderada pela Osaira, né? No caso, né? E aí, o que a gente vai ver? O irmão do Book, né? Que tá lá meio que sendo o chefe lá do santuário do planeta lá, precisa da ajuda do Book. Só que eles não se entendem muito bem e não são irmãos biológicos. Por que isso, né? Porque quando o Book caiu fora do planeta, né, quando o planeta estava ali sendo subjugado, né, pela corrente esmeralda, né, o nosso Book não aceitou, né, que a família dele, né, ficasse ali de conluio com a corrente esmeralda, né, e acabou indo embora, né. E o irmão dele, né, que ficou lá, né, tendo que negociar com a corrente esmeralda, ficou revoltado porque o Book caiu fora, né, na hora que ele mais precisava da ajuda do irmão, no caso, né? E é aquele negócio, ele não tinha muita alternativa senão se sujeitar, né, o que a corrente esmeralda queria, né? Porque a corrente esmeralda, inclusive, estava fazendo isso com cerca de 50 sistemas estelares, né? E aí o Almirante Vance, ele é convencido, né, pelo Book, né, pelo Saru e pela Burnham, aí, né, a deixar a Discovery ir, né, ao planeta, né, do Book lá, né, mas somente como observadora, né, para não entrar numa guerra com a corrente esmeralda, e que para tentar no máximo relações diplomáticas com a Osaira, que já vai ser um negócio muito complicado, né. E aí a gente vai trabalhar mais ou menos essa questão aí, né, no caso, né, a Osaira vai lá, ela começa a ameaçar, né, o planeta, né, ela quer o Rim, né, na verdade, né, aquele andoriano que tem as antenas cortadas, né, que é um andoriano medroso lá, coisa e tal, né, e a gente vai
E ela disse que a Discovery tem que entregar, que não sei o que, coisa e tal. E aí o Saru, para não botar a Discovery e a Federação, né, no meio dessa briga toda, tem a brilhante ideia, né, junto com a Tilly ali, né, tem a brilhante ideia de mandar a Detmer e o Rin, né, na nave do Book para atacar a nave da Osaira, né, no caso, né. E aí, quer dizer, é aquela história da navezinha pequenininha, né, que acaba, né, destruindo uma nave muito mais poderosa. Teve muita gente que reclamou sobre isso. Mas o interessante é perceber, né, que depois que o Poe Dameron, né, com o X-Wing conseguiu peitar um destroyer estelar, né, tudo vale, né. E a gente também tem que lembrar que existe exemplos, né, na vida real, né, de naves mais onde o mais fraco conseguiu vencer o mais forte usando, né, a estratégia da inteligência. Por exemplo, quando a gente vê lá, né, na Grécia Antiga, né, quando os persas estavam dominando a Grécia, né, os navios, né, as embarcações, né, dos Xerxes, né, que eram muito mais poderosas, eram muito mais grandiosas e poderosas, elas foram derrotadas por pequenos e ágeis barcos, né, gregos, né, que tinham pontas nas suas extremidades que perfuravam os cascos desses navios dos Xerxes, né, dessas embarcações dos Xerxes, e faziam essas embarcações afundar. De qualquer forma, foi aquele negócio, né, foi aquele momento mais Star Wars, né, do episódio, né, onde a gente vê a Detmer lá brincando lá de Atari, né, de joystick lá, brincando com joystick lá para poder pilotar a nave e poder atirar, né, e o Rin ficava dando, né, as instruções de onde ela devia atirar, coisa e tal, né, o Rin morrendo de medo lá, né, até o gato lá pulou, né, a mágoa, né, pulou em cima do colo do Rin, o Rin ficou lá cheio de medo, coisa e tal. Foi uma parte engraçadinha do episódio, que você estava achando graça da coisa, né, porque você está vendo ali as batalhas de navezinhas, né, e essa coisa, né, da Detmer dá uma desencanada daquele problema todo dela quando ela começa a trabalhar com controles manuais de nave, né. Foi interessante esse pedaço, foi maneiro, foi engraçadinho, né. Inclusive é uma das histórias B, né, fragmentadas ali, né, esse núcleo da Detmer com o Rin, né, no caso, né. Mas foi interessante a gente perceber, né, que nessa briga toda na história A, né, nesse desentendimento todo entre os irmãos, né, a gente não tinha uma visão maniqueísta da coisa, né. Cada irmão ali tinha, né, o seu motivo, né, para não gostar do outro, coisa e tal, né, de discordar do que o outro fez, né, e eram motivos plausíveis, né, no caso, né. Agora, o interessante é que quando a nave da Osaira, né, ficou completamente avariada, né, ela ameaçou o Saru, coisa e tal, agora a Federação, né, tem uma nova inimiga, a gente vai acabar com você, e foi embora, né. Então, quer dizer, essa coisa de botar a nave do Book como uma nave neutra, né, e tirar a Federação dessa confusão toda acabou não dando certo, como obviamente não daria certo, né? Isso daí não convence ninguém, né? No caso, né, de você mandar uma nave que não é da Federação para atacar, mas ela está saindo de dentro de uma nave da Federação, então é como se a Federação estivesse atacando, né? Então, quer dizer, foi um argumento meio esquisito, né, no caso, né, para ser usado aí, né? Mas aí foi interessante, né, que no final das contas, né, o nosso irmão do Book, né, falou assim, agora meu povo vai morrer de fome, né, porque eu não vou ter mais ajuda da corrente esmeralda, coisa e tal, né. E aí os dois ficaram lá, né, se juntaram, né, para poder mentalizar lá para os gafanhotos irem embora, né. O episódio também tem uma mensagem altamente ecológica, defensora do meio ambiente, que é uma coisa que eu particularmente gosto, eu não vejo problema muito nisso não, tá. E eles começaram, né, a fazer todo um ritual lá, né, as testas dele acendiam, né, que nem árvore de Natal, né, nessa hora, né, e aí eles conseguiram botar os gafanhotos, né, no mar de novo lá, usando a Discovery como amplificadora da mensagem deles, coisa e tal. Então ficou um negócio interessante, não foi uma história em que a Burnham não teve muita interferência, né, foi uma história mais focada nos dois irmãos, né, no Book do irmão dele, né. E essa história eu achei que ficou interessante, né, nesse sentido aí. Falando agora da história B, né, a gente vai ter um núcleo ali dos Stamets com a Dira lá, coisa e tal, que a Dira não quer ser chamada de ela, quer ser chamada de eles por causa dos, como é que a gente fala, dos hospedeiros anteriores, coisa e tal.
Aí ficou aquele negócio, ficou aquela coisa meio melodramática, meio aquele mimimi de adolescente, coisa e tal. Mas foi uma história interessante porque é aquela coisa do Stamets, né, querer se aproximar da Dira para torná-la mais sociável, coisa e tal, né. E foi até legal a parte lá que eles estavam fazendo o duozinho lá de violoncelo com piano. Confesso a vocês que achei engraçadinho aqui, né. Foi uma coisa que puxa um pouco mais pro melodrama, mas não exagerou muito, né, não ocupou muito, né, do episódio, né, então dá para você, né, digerir aquilo um pouco melhor, né. E com relação a Georgiou, no caso, né? A Georgiou, o episódio tinha tudo, né, para começar horrível, né? Porque começou com aquelas falas horrorosas da Georgiou, né, que muda roteirista, muda episódio, muda roteirista e as falas horrorosas da Georgiou continuam. Então a gente já vê que isso não é um problema de roteirista, é um problema de, muito provavelmente de showrunner, eu não preciso dizer de quem é o problema, né, no caso, né? Mas o que acontece? Foi uma coisa positiva, né, nessa parte aí da Georgiou, por quê? Porque o Colbert literalmente andou, né, para as provocações da Georgiou, né? E ele falava assim, você, entendeu? Vai ficar, no final das contas aí, só falando com a sua alucinação. Ele deu um quadro muito parecido com o de Alzheimer, né? Só vai ficar só falando com a tua alucinação aí, entendeu? E eu não quero que você morra disso. Você quer me ajuda ou não? Ou ainda vai ficar com essa frescura de falar um monte de sandices aí na minha cara? Só faltou falar isso, né? E a Georgiou ajuda, né? Aí ela tem novamente aquela visão, coisa e tal, né? E aí quando ela vai ver a tomografia dela, né? Ela olha pra tomografia e fala Michael, né? Pra variar, né? E aí aparece, né, o Colbert e fala assim, você quase matou ela. Ficou um negócio meio solto, né? Vamos conversar num lugar mais calmo com relação a isso, porque estava soando alerta vermelho na nave, porque na hora, né, a Osaira estava atacando, né, estava tendo problema lá do ataque a Discovery, lá no caso, né? E aí, né, acabou, né? Beleza, a gente entende que isso vai ser gancho para um outro episódio, mas o problema é que depois dessa que o Colbert pega a nossa Georgiou e leva ela para conversar privadamente, mais na frente aparece o Georgiou com o Stamets e com a Dira lá, como se, sabe, não tivesse rolado nada. Então, quer dizer, se o Colbert ainda aparece no episódio com o Stamets e com a Dira, a impressão que dá, né, é que ele deveria ter aparecido, né, conversando com a Georgiou, e isso não deveria ter sido jogado para um outro episódio, né? Ficou meio que um erro de continuidade aí. Não necessariamente um erro de continuidade, mas, sabe, ficou um negócio meio estranho, porque aquela parte da Georgiou não ficou resolvida e o Colbert depois aparece numa boa conversando com o Stamets como se não tivesse nada acontecido. Então ficou um problema de montagem aí no episódio, né, a meu ver, né, no caso, né. E é basicamente isso, né, gente? Não tem muito o que falar mais desse episódio, né? Tem outras coisas que a gente poderia falar aqui, por exemplo, a nossa Osaira aí no caso, né? É interessante você ver, né, como os andorianos, né, não são ardilosos, né? E como os andorianos não são ardilosos e os orianos não têm sex appeal nenhum, né? Então a nossa Osaira não tem sex appeal nenhum, tem um nariz de batata, inclusive, que nem o sobrinho dela lá, que ela botou, né, pra Lacraia comer ele, né, no caso, né, engolir ele, no caso, né? Mas a Osaira eu achei aquela vilã, tipo assim, não achei ruim essa vilã. Pelo menos ela não fala, entendeu? Aquele monte de barbaridades que a Georgiou fala, né? É aquela vilã que fala, eu sou má, eu vou te destruir, coisa e tal. Tá fazendo feijão com arroz básico ali, né? É claro que essa história dela ter uma nave muito poderosa e essa nave ser derrotada por uma nave menor ficou meio estranha, mas aí é aquela coisa, né? A gente pode considerar que a nave do Book era muito mais ágil, né, que a nave da Osaira e conseguia, né, golpear a nave da Osaira mais rapidamente. Então, quer dizer, não é uma coisa que perturba muito no episódio, não. É uma coisa que pode ser plausível aí no caso, tá? Então é isso, gente. Foi um episódio interessante, tá? Principalmente no núcleo lá dos irmãos do Book, eu achei muito interessante aquela construção não maniqueísta dos dois, vamos dizer assim, das visões dos dois sobre a situação, né? A coisa mais ecológica lá, mais apelativa à preservação do meio ambiente que a gente vê no planeta, né?
dos dois, né, que achei interessante também. Eu não sou contra essas metáforas não, né, só a gente lembrar das baleias, né, quando a gente fala sobre isso, né. A história da JoJo com o Cobra, que ficou meio que mal contada, mas que pelo menos, né, o Cobra não se curvou, né, as coisas, né, as barbaridades lá que a JoJo falava, né. O núcleo lá do Stamets com a Dira, que foi uma coisa mais melosa, mas ficou engraçadinho, fofinho, não foi muito puxado, entendeu? Não foi muito puxado no melodrama, no caso, né? O melodrama foi um melodrama em níveis aceitáveis aí, né? E é basicamente isso. Uma vilã, né? Que a gente vai ver novamente, né? E vamos ver como é que ela vai ser trabalhada, né? Ah, e outra coisa também, a gente não pode esquecer de falar também, né? Do avanço na história principal, né? Que foi encontrado um sinal, né? Onde aconteceu a combustão, um sinal de uma nave da Federação enviando socorro, né, com a coisinha da musiquinha lá no meio, e você tem essa coisa também, né, de uma mensagem codificada que uma nave pode estar mandando. Então, quer dizer, a história deu, né, mais uma andada, além, né, da coisa do Rin falar também, né, que a corrente esmeralda está ficando sem de lítio, né, que era uma informação que ele escondia, né, que ele acabou passando, né, no caso, para a Tilly, né, no caso, tá? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? O texto sobre essa análise vai estar mais detalhadamente lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.